Muito bem, meus queridos. Shalom, shalom, shalom. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu ver como é que a gente está saindo aqui. Tá tudo bem, estamos saindo bem. Hoje eu estou gravando aqui direto da nossa, depois de fazer as nossas orações, até inclusive por vocês, né? Para que o Eterno continue vos abençoando sempre. Baruch Hashem pela vida de cada um dos amigos, dos irmãos, e eu quero aqui dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o tabernáculo, tá bom? Hoje eu estou com tefilim, talit, né? Tefilim do braço, tá bom? Vocês não estranharem, né? São os que as pessoas chamam de filactérios, né? Nós não usamos filactérios, né? Filactério seria um amuleto, uma coisa de proteção e tal. Isso aqui não é filactério, isso aqui não tem o sentido de proteção, de magia, nem de nada. É apenas um lembrete. O Eterno nos ordenou que colocássemos esse lembrete para podermos estar sempre mentalizando e memorizando a sua lei e outras coisas pertinentes à lei do Eterno que estão ligadas ao tefilim e ao atar das mãos da sua lei, ok? Bom, nós estamos aqui na página de número 30, ok? Da nossa apostila. Deixa eu puxar para cá, ó, página 30. Deixa eu fazer aqui para você olhar aqui. 30, ok? E nós vamos agora estudar, né, sobre os materiais do Mishkan, tá bom? Os materiais do tabernáculo. O que que eles simbolizam? O que que eles significam para nós, esses materiais, esses objetos eram feitos com esses materiais, né? Então vamos lá. Primeira a lição de número 2, os materiais do Mishkan, né? Os metais são ouro, zahav, né? Abaixar um pouquinho a música aqui, que é o Yuval Tayeb, né? Que está cantando, né? Então os metais são ouro, zahav, prata, kesef e cobre, né? O bronze, né? A tradução melhor seria bronze, mas como o cobre aqui no Brasil ele tem muita aparência e quase que as mesmas moléculas, nós deixamos cobre ou bronze, ok? E os seus significados e as suas aplicações, tá? Como uma introdução geral, a gente tem aqui, né, que a matéria como veículo de santidade, né? Então a matéria, o objeto, ele acaba tendo essa importância como um veículo para a santidade. Deus, ele se utiliza de coisas materiais para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos entender alguma coisa a seu respeito, para que nós possamos é, é, sermos ministrados enfim, né? Então Deus se utiliza de materiais. Um deles, o mais famoso, é a Bíblia, né? A Torá, né? A sua lei é um material que vai ser ali, vai passar por ele a santidade do Eterno, né? Então a gente tem diversos tipos de materiais, né? Por exemplo, aí no próprio tabernáculo nós temos a arca, a mesa, né? E todos esses materiais vão receber um certo grau da santidade do Eterno para que nós possamos ser tocados, alcançados por essa santidade, ok? Bom, a Torá escolhe três metais principais. A gente não vai falar das pedras agora, mas dos três metais principais, né, ela se utiliza e ordena a edificação, né, do tabernáculo, do Mishkan, tá? Através desses materiais, tirando a madeira, né? Esses materiais, o zahav, ouro, kesef, a prata e o nechoshet, que é o bronze. Shemot, né? Em especial, os capítulos que tratam da construção do tabernáculo retratam isso aí. A escolha não é assim acidental, né? Não é uma escolha, bota aí ouro, prata e um bronze, né? Que fica legalzinho, tal, pá. Não, não, não. A escolha não é acidental. Cada metal serve a um fim técnico no serviço e simultaneamente carrega um valor simbólico, ok?
A tradição rabínica, tá, interpreta tanto o porquê prático, propriedades físicas e funções do serviço, quanto o porquê espiritual, símbolos morais, tá, e das sefirot, né, das esferas que carregam ali os midot do Eterno, ou seja, os atributos do Eterno, ok? E as fontes bíblicas que a gente vai estar se utilizando, tá? Estão ali em Shemot 25 até 31 e é retomada em Shemot 35 a 40, tá bom? A primeira lista, né, enfatiza a coleta das ofertas e a segunda trata da fabricação propriamente dita do Mishkan, tá bom? Ali encontram-se as ordens, tá, para o Zahava do Aron, né, o ouro da arca, né, da arca sagrada, da arca da aliança, é chamada de Aron HaKodesh, né? O ouro também da menorá, da mesa, do altar de ouro, etc., né? O Nehoshet, né, o bronze do altar exter- externo, perdão, e no Quior, que é a bacia, né? O Quior é a bacia para lavagem ritual. E o Kensef, a prata, né? Nas peças estruturais, tá? E bases, ok? Aí a gente tem um exemplo, né? Menorá, né? Ordenado, Zahav Tahor, que é um ouro puro e tudo mais. A gente não vai entrar nesse assunto que a gente já tem aqui, né? A distribuição prática dos metais e razões técnicas para o uso desses metais. O ouro, né? Que é usado aí para os principais objetos, né? Do tabernáculo, o ouro e o seu uso principal e motivos técnicos, tá? Aplicações do ouro no Mishkan. O ouro foi usado primeiro na menorá, tá? Que era de ouro puro e era uma obra batida, né? Uma obra martelada, né? E o ouro também no Aron HaKodesh, na Arca da Aliança, tá? Madeira revestida de ouro por dentro e por fora, ok? Então, essa obra, deixa eu até fazer um negócio aqui, mostrar rapidinho para vocês. Essa obra era uma obra feita com o ouro, né? E aí a gente tem uma coisa muito interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, na Parashat Terumá, a arca, né, como é que ela era feita? Ela era feita assim. Vou te mostrar aqui o caixote, né, de como ela era feita, né? Olha aí, tá? Assim, não, deixa eu chegar mais perto. Não vai desfocar, não tá focando, né? Poxa vida, que pena, não tá focando. Mas era esta a obra, ok? Ela era feita esse caixote, né? Acho que assim vai ficar melhor. Isso, assim. Ela era feita, né? Um caixote, né? De madeira e era revestida de ouro por dentro e por fora. Tá bom? Aqui, deixa eu voltar aqui nessa imagem. Acho que essa imagem retrata melhor, né? Vou baixar aqui, só a título de curiosidade, né? Para ver se a gente consegue focar. Poxa, eu não estou focando, não estou conseguindo focar. É uma pena, eu não estou conseguindo focar, né? Depois eu vou mandar imagens, vou colocar imagens melhores ali. Tem uma imagem aqui que dá para a gente colocar para vocês, né? Aaron. Opa, Kodesh. Aqui, peraí. Aí vou ver outra coisa. Mishkan Aaron HaKodesh. Aqui. Aí a gente vai conseguir mostrar para vocês uma imagem. Deixa eu ver aqui dele. Oxê. Vou tentar abrir uma imagem legal aqui para mostrar, mas não estou achando aqui uma imagem que seja interessante. Puxa vida. Não vai ter. Mas é mais ou menos essa ideia que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Quer ver?
Ah, ah, tam. Pronto. Agora sim, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Desculpa a demora, mas é mais ou menos isso aqui. Vocês estão vendo aí agora. Tá vendo? É essa a ideia, tá? E eu vou aumentar a imagem aqui. Não aumentou? Agora vai. Agora foi. Tá vendo aqui? Tem ouro aqui na parte, vamos dizer assim, de fora, essa parte aqui, madeira no meio e ouro na parte de dentro, tá? Essa é a ideia, tá? Ouro, ela é revestida. Então, o Arona Kodesh era feita esse caixote de madeira, né? Esse caixotinho aqui, ó, de madeira, tá bom? Aqui, ó, um caixotinho de madeira. E ele era colocado dentro de outro caixote, que é um caixote de ouro que está aqui fora. E depois era enfiado outro caixote, que é esse aqui, dentro desse caixote aqui, de maneira hermética, ou seja, de uma maneira bem justa. Hermético aqui é justo, ok? Bem justo, ok? E era colocado esses caixotes um dentro do outro, né? Madeira revestida de ouro por dentro e por fora, ok? Eles encaixavam um no outro, tá bom? E assim o ouro, né? A arca era toda de ouro, tá bom? Toda de ouro. Vou até salvar essa imagem aqui, né? Deixa eu voltar lá para nossa apostila. Pronto, né? Enquanto isso, eu vou salvar a imagem aqui, só para a gente ter a imagem aqui guardadinha para a gente, para amanhã depois a gente usar, né? Bom, então era essa a ideia da arca, do Arona Kodesh, uma arca de madeira revestida, né, por dentro e por fora de ouro puro, ok? Ela revestida de ouro puro por dentro e por fora, tá bom? O caporet, a tampa, era feita de ouro, tá? Não vou entrar em detalhes do significado, a gente só está vendo como é que eles eram feitos. Então, ela era feita de ouro por dentro e por fora, e a tampa com os querubins, que a gente chama de caporet. Por que caporet? Porque é tampa. Capará quer dizer cobrir. Então, a caporet vem de capará, que quer dizer cobertura. Caporet é a cobertura, ou a tampa, algo que fecha, algo que cobre o que está dentro ali da, da arca, ok? O shulchan, a mesa dos pães também, né? E recipientes internos, tá? Mesas revestidas em ouro e os utensílios da mesma mesa também eram feitos em ouro puro, ok? Ouro puro, tá? Depois as peças e os ornamentos sacerdotais, como o tzitz, que é a plaquinha, né, a mitra, era escrito Kadosh Ladonai, santidade ao Senhor, ok? Esse tzitz era feito também de ouro puro, tá? Peraí, tzitz. Ah, vou mostrar para vocês aqui, já vão ver já. Vê? Ver aqui, não, imagem, nada do shopping, imagens. Aqui, eu vou mostrar para vocês já. O tzitz feito de ouro puro. Peraí, aqui, achei. Vou mostrar para vocês aí. Ué, não é nada disso que eu quero.
Olha aqui, no Temple Institute. Pronto. Ó, vou abrir aqui a página aqui, vou mostrar para vocês o tzitz, a mitra feita de ouro, que era a mitra da testa do sumo sacerdote. Ok? Vamos mostrar aqui para vocês. Espera aí. Hum, tá, tá, pronto. Então a mitra, ela era algo que está na cabeça do sacerdote, né? Aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês. É o que está aqui no, na cabeça do sacerdote aqui, ó, na cabeça dele aqui, ok? Esse dourado aqui da testa dele, eu risquei agora, é a mitra, ok? É o que a gente chama de tzitz, tá certo? E esse tzitz, ele era assim. Deixa eu ver se vem aqui, cadê? Descer aqui, as roupas do sacerdote. Aqui, ó, ele era assim e já fizeram outro, né? Fizeram esse aí de ouro. Aqui está escrito Kadosh, Kadosh, lá, aí o nome de Deus. Como nós não falamos, fala Kadosh la Hashem, ou Kadosh la Donai, né? É santo para Deus, ok? Kadosh é santo, né? Santo, é santo, Kadosh, santo, separado. A ideia real seria separado, separado para Deus, querendo dizer que esse sacerdote, esse cidadão aqui, ele está o quê? Ele está Kadosh, santo, Ladonai, para Adonai. Lá é para, lá quer dizer para. Essa letra Lamed aqui, que está aqui, ó. Esse Lamed quer dizer para, ok? A inscrição aqui, ó, é Kadosh, ó, Kof, Dalet, Shin. Olha o Shin aqui, tá vendo? Shin, Kadosh, e o Lamed aqui, ó. Lá. Aí o nome de Deus. Yud, Rei, né? Vav e Rei. Ok? Aqui. Então, Kadosh Ladonai. Santo para Adonai. Para Deus. Ok? Então, essa é o Tzitz. O nome disso aqui é Tzitz, que a gente chama de Mitra, né? Só que no Brasil chama de Mitra, né? Ah, a Mitra do sumo sacerdote e tal. Não tem nada a ver com Mitra, é um tzitz, é uma placa, né? Tzitz quer dizer placa, tá aqui, ó, tzitz, né? Então, as peças e ornamentos sacerdotais, como por exemplo o tzitz, que é a placa frontal em ouro, e os fios, né, e os detalhes, né, em ouro da roupa do sacerdote, ok? Razões técnicas, né, para escolher o ouro. Primeiro, para a maleabilidade. O ouro, ele, por ser um metal, apesar de ser um metal fino, ele é de fácil trabalho. Isso fala que o justo, você trabalha para a santidade, você trabalha ele com facilidade. Ele não é uma pessoa orgulhosa. Apesar dele ser o ouro, a coisa mais fina, mais preciosa, ele não é orgulhoso. Você esquentar ele um pouquinho, você já consegue mover, mexer com ele, né? Você consegue, né, moldá-lo, né? O ouro ele é de fácil molde, né? Ideal para o trabalho artístico exigido, né? Os querubins, os ornamentos, etc. A inalterabilidade, o ouro não oxida. Olha que interessante. Apesar de você conseguir moldá-lo, ele não se corrompe. Ah, o ouro é moldável, mas não é corrompível. Você molda ele, mas você não muda a essência dele. Ele não oxida, ele não enferruja, né? Ele mantém o brilho, tá? Apropriado ao que simboliza permanência e pureza, ok? Ah, mas tem gente que usa o ouro para fazer estátuas. A gente não está falando disso. Está falando do tabernáculo, que apesar dele estar num lugar muito santo, ele não se corrompe, ele não se deixa
levar pelo seu, eu sou o ouro, eu sou o melhor, eu sou o cara, eu sou. Não, 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 não. O ouro não se corrompe, ok? Ele não muda, tá? Continuando aqui, a reflexão é que a qualidade reflexiva ajuda na iluminação simbólica do espaço sagrado, né? A reflexão do ouro, né? Por ele ser um metal que brilha, ele reflete o brilho, né? Então ele ajuda na iluminação do lugar, né? Porque quando você deve ver aqui que o tabernáculo, só para que você tenha uma ideia, né? O tabernáculo, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o tabernáculo aqui, o Mishkan aqui. Hum, Peraí, só um minutinho. Pam, pam, Mishkan. Vou mostrar uma imagem interessante para vocês do Mishkan, tá? The Tabernacle, parte interna dele aqui. Isso. Deixa eu achar uma imagem um pouquinho mais interessante do interior dele. Ele era todo revestido de tábuas de ouro, né? Tábuas que eram revestidas de ouro, aquelas tábuas, né? Não é que elas eram de ouro, mas elas eram revestidas de ouro, né? As tábuas revestidas de ouro. Aqui acho que dá para enxergar legal. Deixa eu ver. Aqui vai dar para a gente ver legal. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha que interessante, né? Um minutinho, aqui. Aqui vocês estão vendo aí o tabernáculo, né? The Tabernacle. Tá vendo aqui umas coisas de colunas, né? As colunas da frente. E aqui, você vai ver aqui, ele por dentro. Ó. Como é que ele é por dentro, né? Só botar aqui de lado, aqui, cadê? Aqui. Esse aqui, esse aqui. Olha que legal. Todo revestido com tábuas de, de ouro, né? Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Todas as tábuas eram revestidas de ouro, ok? Então, olha que interessante. A lâmpada que você acender aqui, ó, você acende aqui o candelabro aqui, a luz que está aqui vai refletir nas paredes, né? Nessa parede que está do lado de cá e a parede que está do lado de cá. Aí olha que interessante, a luz que está acesa ali reflete em todo o ambiente, porque o ouro ele é reflexivo, é um material reflexivo, ele polido, né? Você vê como é que está aqui a coisa, né? Ele polido, então, vai iluminar todo o tabernáculo, apesar da cortina, né, que a gente mostrou anteriormente, né? Aqui, tá vendo? Essa parte aqui, né? Que ele tá fechado, né? Olha, aqui tem um véu aqui, uma cortina aqui na frente, aqui, ó, né? Aqui na frente. Então não deixa a luz do sol entrar aqui. A luz não entra nesse lugar aqui. A luz não entra aqui. Então o que que acontece? É aqui dentro o candelabro é aceso e a luz que sai do candelabro, né? A luz vai saindo do candelabro, vai iluminando, né? Todo o ambiente e quando ela bate aqui, né? É interessante, quando a luz sai daqui, vem para cá, ela bate aqui e daqui ela reflete para todos os lados, né? Ela vai refletindo para todos os lados, ok? É o brilho, né? Ela vai refletindo. Então ela ilumina todo o ambiente. Por quê? Porque o ouro, no Hashem, o ouro, ele, né, faz refletir. Então, o ouro ele é escolhido por causa dessas características tão interessantes, né? Essas características tão maravilhosas do ouro, que é a questão do ouro ser maleável, fácil de você trabalhar, o orgulho não atrapalha, ele é inalterado, ou seja, ele não perde a sua essência, porque uma vez que ele foi trabalhado, ele já o justo, né, o homem de Deus já foi trabalhado, ele não vai perder a sua essência, e ele tem a capacidade de refletir a luz. Ele reflete a luz. Ele não é das trevas, né? Ele não fica com a luz para ele reflete, ele demonstra a luz que há nele. Quando a luz chega nele, ele já espalha essa luz. Assim devemos ser nós, né? Devemos refletir à luz da palavra de Deus, ok?
A Torá exige, né, um ouro puro para partes centrais, né? A expressão que a tradição entende como exigência estética e de pureza material para o serviço interior. O ouro tem que ser puro, não pode ser um ouro disfarçado, porque senão ele perde o brilho, ele se corrompe e ele não reflete como deveria refletir. A prata, o uso principal e o motivo técnico de usar a prata, né? Há aplicações no Mishkan, as bases, né, que são os soquetes, né? Das tábuas e peças de fixação e apoios estruturais, né, em certos utensílios, né, com função de medida e ponderação. Então a prata ela é base, né? Ela vai ser usada para base, né? Também aparecem usos que exigem resistência mecânica, mas não necessariamente uma dignidade como a dignidade do ouro, né? As razões técnicas, né, é a resistência mesmo mecânica e o custo, né? A prata é mais resistente que o ouro para certos suportes e mais abundante em questão de custo efetivo, né? Então, comparado ao ouro, a prata ela pode ser usada como base porque ela é mais barata que o ouro. Então, ela fala de modéstia também, né? E a reflexividade também ela é reflexiva, porém com conotações práticas distintas do ouro. Ela reflete, mas ela reflete na íntegra. O ouro reflete brilho, glória. Quem olha um espelho com um fundo dourado, né, não consegue ver nitidamente o seu rosto. Ele vê o rosto meio amarelado, né, um rosto quase como que um sol, né? E nesse quesito, nesse ambiente, a pessoa pode se confundir, né? Ela pode pegar uma glória que não é dela. Ela pode pegar um brilho que não é dela, é um brilho refletido de outra coisa que está refletindo nela. Já a prata não, a prata ela reflete o brilho, mas ela reflete um brilho para mostrar quem nós somos de verdade. Por isso que o ouro fala da glória, da honra, né? Do prêmio de Deus para nossas vidas. Mas a prata fala da Bíblia, a prata fala da palavra de Deus. Mas como assim a prata fala da palavra de Deus? Sim, a prata fala da palavra de Deus porque é ela que mostra quem nós somos de verdade. A lei de Deus mostra quem nós somos de verdade, ela não esconde. O brilho do ouro, às vezes, pode nos enebriar, pode nos fazer esquecer quem somos, né? O ouro, né? A pessoa pode ser uma pessoa com um caráter totalmente deturpado, né? Mas só porque ele tem ouro, as pessoas vão meio que fazer vista grossa para quem ele é de verdade. A prata, não. A prata, ela vai demonstrar quem nós somos de verdade, quem é que a gente é, porque é a palavra de Deus. Você pode ver que o espelho, ele só é espelho quando ele tem um fio de prata atrás, né? Ele é pintado com a prata, aí você consegue se enxergar, né? Qualquer outro tipo de metal, ele não revela nitidamente, né? Não reflete nitidamente quem nós somos, ok? Então, na linguagem rabínica, né? Deixa eu voltar aqui, perdão. Na linguagem rabínica, a prata frequentemente assinala valores de medida, justiça e retribuição no sentido social monetário, né? Por isso, aparece nos elementos de sustentação e de contabilidade do santuário. A prata sempre vai aparecer nesse momento de sustentabilidade, de dinheiro que tem que comprar, que tem que resgatar o primogênito e tudo mais. E quem é que realmente tem valor, né? Monetário, que sustenta o órfão, a viúva, o pobre, etc. A palavra de Deus, ok? O cobre ou bronze, né, que é o nerrochet, né? Tá aqui, ó, nerrochet, tá? O uso principal e os seus motivos, né, técnicos, perdão. Aplicações aqui no Mishkan, o Misbeach, né, Haolá, que é o altar do holocausto, né? O bronze é usado no altar externo, tá? Sujeito ao fogo e ao contato com cinzas e sangue. Foi tratado com o Nehoshet. Então, todo objeto que ia levar fogo e que ia ficar durante muito tempo ardendo e que ia tratar com gordura e etc., foi feito com bronze, né?
o altar, por exemplo, né, dos sacrifícios foi feito de bronze, para segurar o calor mesmo, porque ele é resistente. Então, é, como ele é o local da transformação, transforma o pecador em alguém santificado, em alguém, né, perdoado, transforma a carne crua numa carne, né, assada, na carne transformada. Então precisa ter algo resistente a esse momento de transformação, esse momento de transição. E é justamente o que acontece aqui, né? O bronze é esse objeto que faz essa segura, né? Resiste a esse momento de transformação, ok? Então ele é muito resistente. O quior, que também é um lavatório, feito de metal fundido, né? A Mishnah diz, e o Midrash, né, contam que foi feito com os espelhos das mulheres, né? Aqui ele era muito polido, e aqui, em contraste com a prata, claro, né? A gente está vendo que o bronze dos espelhos, que eram os espelhos na época, eram feitos de bronze, tá? Então a gente não está falando da prata moderna como a gente viu lá em cima, estamos falando da prata aqui. As mulheres usavam um espelho de bronze, que era mais barato, era mais prático, e o kesef, a prata, era usada como moeda corrente, né? Moeda como dólar, ok? O dólar hoje é lastreado no ouro, mas a prata naquela época era usada como dinheiro, era o dinheiro mais comum da época, ok? Mas o bronze era usado como um metal mais comum, e por ser um metal mais comum, era mais barato, e por causa disso as mulheres usavam como espelho. Só que olha que interessante, o espelho que as mulheres usavam para se embelezar foi usado para fazer a pia de bronze para a lavagem dos sacerdotes. Isso quer dizer o quê? Que mesmo aquele material sendo usado para melhoramento, né, as pessoas pentear o cabelo, né, lavar o rosto, olhar para o espelho ali de bronze para ver o seu rosto como estava, ele não era perfeito como a prata o é. Ele precisava de algo a mais para transformar a pessoa, para mudar a pessoa de um estado de ruína para um estado bom, que é então a água, né, que vem, pois a água é o primeiro espelho, é o espelho natural do ser humano. Então é interessante que o Quior era um espelho, mas era um espelho falho. Por isso que ele não representa a Bíblia, a palavra de Deus. É a prata que representa a palavra de Deus. Por isso que a prata é a base do tabernáculo, né? As peças do tabernáculo que são bases, né? São feitas com prata, ok? Por isso o quior, o lavatório, foi feito com o bronze, querendo mostrar que por mais embelezado, por mais que eles usassem espelho, por mais que eles se vissem por fora, a água precisava lavá-los por dentro, ok? Opa, pensei que tinha alguém aqui para ver as coisas, né? Que meus filhos estão chegando da escola, né? Mas olha que interessante, né? É, as peças expostas ao calor e uso rústico, né, grelhas, bases pesadas, elementos que sofrem contato com brasas, né, que era do altar, e agentes corrosivos estão sendo tratados com o bronze, ok? Razões técnicas. A razão técnica de usar o bronze é que ele resiste ao calor e à durabilidade em uso doméstico operacional. O bronze suporta melhor choques térmicos, né? E usos rudes. Então, fala que o bronze iria ser o metal que iria suportar essa transição, ok? Observações simbólicas, o uso do Nehoshet no altar exterior, local onde o animal enfrentava a morte e a transformação, foi lido por muitos comentaristas como uma expressão da função de julgamento, do din, do juízo, né? E do contato com a materialidade e a finitude. Era ali que o finito encontrava o infinito e era, né, transformado. Por que ouro dentro e bronze do lado de fora, né? Uma leitura técnica e teológica integrada, né? Os utensílios interiores, menorá, o arona, a mesa, o altar de incenso, demandavam materiais que preservassem pureza, né? Que demonstrassem pureza, foram artística e forma artística e brilho. Então esses materiais eles tinham que estar ali dentro, demonstrando que eles eram o serviço para o eterno ali dentro, era um serviço de intensa pureza,
né? E por isso, e de um brilho esplendoroso, por isso o ouro. Os utensílios do pátio, né, sujeitos ao fogo e ao desgaste e à manipulação pesada, eram de bronze, né? Metal adequado às exigências físicas. Então o bronze fala de coisa física. O bronze fala do mundano, né, daquela coisa menos refinada. E o ouro e a prata falam de coisas mais refinadas, mais especiais, ok? Então, a prata cumpre funções de base, medida e suporte. Teologia simbólica, né, do ouro, o ouro condiz com o que é elevado, incorruptível, inalterado, com uma essência única que não se altera, né, e mais próximo do aspecto da revelação da glória divina. Por isso, o ouro habita nos lugares interiores sagrados. O cobre simboliza o mundo da ação, o mundo que a gente vive aqui, o mundo material, da prova, do julgamento, né? O lugar onde a matéria é o quê? Transformada, o altar, né? Onde acontece a transformação. Por isso, no altar, fica no altar exterior. E a prata atua como uma ligação, estrutura, associa-se a medidas, a comunhão social, a ideia de valor de troca, porque a prata que era a moeda, né? Então ela que fazia a troca, ok? E a função social. Essas leituras aparecem em muitos comentaristas medievais, ok? Implicações alárricas ou implicações da própria lei, né? O Clean, Tumá, Tahará e anúncios legais. A categoria de Clean, recipientes, que são os recipientes, né? A mesa, o Aron e outras coisas que recebem, né? A santidade do Eterno, né? A Mishnah, no tratado, no Mishnah, né? Classifica, perdão, recipientes segundo o material. Isso determina como adquirem ou transmitem a tumá, que é a impureza ritual. Metais são tratados de forma particular na legislação de Kelim, tá? A forma, o uso e o material influenciam seu status, né? Botei seu status, mas é seu status ritual. Assim, a escolha do metal condiciona normas de purificação e utilização no serviço. A dedicatória e santificação, né, o Hekdesh, perdão, o Hekdesh, né, itens destinados ao Mishkan e feitos de ouro, prata ou bronze podiam tornar-se, né, Hekdesh, ou seja, propriedade sagrada. A fabricação e o uso dos metais implicam regras sobre quem pode manuseá-los, quem pode consagrá-los e como proceder em caso de profanação desses objetos. Estas matérias, esses materiais, são tratados em detalhe na Halahá clássica, né? No Maimônides, no texto dele, em Ilhot Maaseh HaMishkan e Ilhot Beit HaBechirá, tá? Purificação dos utensílios. Quando ferramentas ou recipientes de metal eram contaminados, as formas de purificação, geralmente por imersão, ou seja, fazia um batismo, né? Aquele utensílio no mikve, não era em qualquer lugar, era no mikve, tá? E exposição ao ritual adequado, muitas vezes o metal permitiria, né, o hatlat, né, que é a purificação através do fogo, né, diferem de materiais orgânicos. A tipologia, né, de materiais, né, regras práticas, é um motor central da regulamentação cultual. Fator social, tá? Fator social, ou seja, doações, origem e ética das matérias-primas, né, estão tratados aqui. Doação popular, a construção do Mishkan foi financiada por ofertas voluntárias, ok? Shemot 35, 21 até o 29. Ouro, prata vieram do povo. O cobre, em muitos relatos, como alguns comentaristas falam, foi reciclado dos espelhos das mulheres para a bacia, o quior, tá? A fonte do metal reforça uma lição moral muito importante. A santidade foi construída por dádivas. A comunidade transforma seus bens num espaço sagrado. Então, quando a gente fala de santidade, de culto, de obra de Deus, a gente está falando de que a comunidade é que
faz acontecer o lugar sagrado, e não ao contrário, ok? Bom, leituras midráshicas e cabalísticas, né? O Midrash Agadá vai dizer, né? Eles realçam que a qualidade do metal é significativo. Ouro, por sua nobreza, representa a proximidade com o divino. Nehoshet, pela sua robustez, simboliza a força que sustenta o mundo, né? E o Midrash narra que o Quior foi feito também pelos espelhos. A gente tem visto isso direto, né? Das mulheres. Esse gesto pedagógico mostra como instrumentos cotidianos destinados ao vai e vem mundano, né? O vai e vem, né? O vai e vem mundano, perdão, foram transmutados em instrumentos de purificação. Já o Zohar, o Bahir e a Kabbalah falam que a escola mística, né, lê os metais em termos de kelim, de vasos para a penetração da luz divina. Luz divina aqui não é que uma lâmpada é acesa em cima de coisa, ou desce um espírito e habita naquele. Não. Luz divina aqui é o meio como ele vai ser usado. Para que aquele objeto vai ser usado? Aquele objeto era usado, por exemplo, como altar de oração, o altar do incenso. Então ali está investida a luz divina, ou seja, Deus irá receber o incenso que for feito, for queimado naquele lugar, ok? Sem nenhum tipo de intermediário, sem nenhum tipo de obstáculo, ok? Sem nenhum tipo de raçatã. Deus vai receber a oração feita naquele altar, né, de ouro, ok? O ouro é associado ao receptáculo da luz mais próxima, por isso que o altar é de ouro, a arca da aliança é de ouro, né, com ouro por dentro e por fora, a menorá é de ouro, a mesa tem ouro, por quê? Porque Deus está presente ali, Deus está focado ali. E aí qual é a lição? Porque não é o objeto em si, mas a lição que nós tiramos daquilo. A lição é que aquele que guarda a palavra, como a arca da aliança guarda a Torá, aquele que, né, procura colocar o seu ministério como a vara de Arão, né, que foi colocada diante de Deus, né, aquele que coloca o seu ministério diante de Deus e para Deus, porque tiveram outros que colocaram as varas ali diante de Deus, mas não floresceu, mas o Arão colocou diante de Deus o ministério que foi pedido por Deus. Então, em obediência, Arão colocou o seu ministério na mão de Deus. Aquele que coloca, que é chamado por Deus e coloca o seu ministério na mão de Deus, ele floresce. Por isso que a vara foi colocada na arca, porque ela floresceu, ela está próxima de Deus, não é? E o vaso, né, com o maná também, né? Aquele que coloca as suas necessidades diante de Deus, né? Ele não passa vergonha. A prata tem conexões com canais intermediários, né? Por isso que eu falei, a prata ela é aquela coisa intermediária, aquele meio termo, aquela coisa, né, contrabalanceada, né? Então, ele é associado ao receptáculo da luz mais próxima, manifestações elevadas da Shekinah, né? Manifestações elevadas do Espírito Santo, né? Se o ouro fala daquele que é o tzadik, que é o justo, o bronze fala daquele que precisa de transformação, precisa de mudança, porque ele é carnal, ele é o Hamor, né? Ele é o Homer, né? Perdão. A prata já fala do Benoni, né? Aquele que está do intermediário, aquele que ele só almeja o bem, ele ainda não é o tzadik, ele não é ouro, mas ele é uma pessoa que está no meio termo, ele está buscando ao Senhor. E o bronze é interpretado como ligado às forças, né, que permitem a ação e prova frequente, né, associadas à dimensão do din, do juízo, tá? Lições éticas, né, e pedagógicas, tá? Extraídas das escolhas dos metais. A sublimação da matéria, a transformação de metais profanos em utensílios sagrados ensina a ética de elevar na nossa vida material para o serviço divino. Diversidade de funções, né, a unidade do propósito, cada metal desempenha um papel específico. A unidade do Mishkan resulta da cooperação entre funções distintas, ou seja, cada um fazendo a sua parte. O ouro faz a parte dele, a prata faz a parte dela e o bronze faz a parte dele, né? Responsabilidade comunitária.
A escolha dos metais fala da nossa responsabilidade como coletivo. A participação coletiva nas doações demonstra que a santidade é a obra social, ok? Então a santidade é uma obra de todos, é um trabalho de todos, né? Não é uma obra exclusiva de uma elite. Ah, eu sou melhor, eu sou o cara, Deus só fala comigo, Deus só trabalha a partir de mim. Isso é idiotice, tá? Aí tem umas perguntas para estudo, você já tem, ok? E a gente fica por aqui para na próxima a gente falar dos tecidos, tá bom? Vou fazer uma aula curta, mas didática, para a gente falar depois sobre os tecidos, tá ok? Estudem as perguntas, estudem esse texto maravilhoso e a gente volta na próxima lição para falar só sobre os materiais de tecido do tabernáculo, tá ok? Deus abençoe. Shalom.